Exatamente às 23h58 da noite de 24 de novembro de 2025, entre as luzes frias do litoral do Mar Negro e o brilho distante da estepe, começou uma operação em camadas que a Ucrânia vinha ensaiando havia semanas. O relógio marcou 0000 de 25 de novembro, quando a primeira onda de drones cruzou o rio Don e avançou em direção a Taganrog. O vento do Azov trazia cheiro de sal e metal. Na pista do complexo aeronáutico Beriev-Tantica, onde se reparam e modificam plataformas de alerta aérea, a rotina noturna seguia seu roteiro. Técnicos com lanternas de cabeça, veículos rebocadores, fuselagem branca com ventre escuro estacionada como um grande animal que respira devagar. Ninguém percebeu a maré que se aproximava. Ninguém imaginou que naquela mesma faixa de horas também arderiam instalações petrolíferas em Novorossiysk e a refinaria de Tuapse, e que os mapas de defesa aérea do sul da Rússia despertariam com novos vazios. O plano ucraniano dividiu a madrugada em 3 teatros e várias ondas. Sobre Taganrog, drones de asa fixa com fuselagem composta, envergadura de 3 metros, velocidade de cruzeiro de cerca de 220 km/h, ogiva de 20 kg, voaram em leque com atrasos de 10 segundos para multiplicar ecos nos radares. Em altitudes mais baixas, FPVs reforçados com anéis anti-estilhaço traçaram rotas em zigue-zague seguindo ravinas, faixas de árvores e corredores industriais que contornam o aeródromo. Ao mesmo tempo, mais ao sul, vetores de longo alcance, ajustados para navegação inercial com correções por estrelas e topografia, apontavam para os cais petrolíferos de Cheskharis, em Novorossiysk, e para a rede de bombeamento e compressão de Tuapse. Era uma madrugada em camadas. O objetivo, cegar, saturar, incendiar e, sobretudo, obrigar a Rússia a dividir sua atenção. Taganrog foi o primeiro impacto visível. Às 00:07, o perímetro leste do complexo Beriev acendeu sua fileira de refletores. Um sentinela relatou objetos de baixa assinatura sobre o corredor norte. Os sensores térmicos da base exibiram pontos que não combinavam com aves nem com helicópteros. Depois, o som. Um zumbido tenso, agudo, que sobe meio tom ao entrar em mergulho. A primeira detonação atingiu a face de um hangar de chapa ondulada e levantou placas como se fossem páginas. A segunda buscou o parque de energia auxiliar. Isoladores de porcelana estouraram em pétalas. A terceira, a que marcou a memória, atingiu a altura do trem de pouso principal de um grande fuselagem estacionado ao lado da pista. Era a plataforma de testes de alerta antecipada que a imprensa local identifica como A-60, e ela se transformou em uma tocha. A labareda, presa por um instante sob o ventre da aeronave, subiu como um geyser. Em minutos, aquele aparelho deixou de ser uma silhueta útil e tornou-se um casco chamuscado. A defesa da base reagiu com o que tinha à mão. Um canhão de 6 tubos de 30 mm disparou traçantes como se penteasse à noite. As primeiras rajadas derrubaram 2 drones que vinham altos. Os que voavam rente ao solo continuaram. O radar de setor girou furioso, mas no limite entre hangares e depósitos, o eco dos FPVs é pequeno e imprevisível. Uma caminhonete militar freou bruscamente ao lado da pista. Da carroceria, 2 soldados dispararam metralhadoras pesadas contra a contraluz. O ar se encheu de estojos quentes. O pavimento de faíscas. A poucos metros, uma equipe de bombeiros da própria base lançou espuma sobre a fuselagem em chamas. As labaredas subiam e desciam como se respirassem. Enquanto isso, a sirene principal entrou em repetição, sinal de modo de guerra. Às 00:14, uma segunda linha de drones atingiu as oficinas de aviônica. A explosão foi precisa. Painéis arrancados, fiação queimando como corda antiga, uma nuvem de partículas negras subindo em espiral. Ali, os danos não se medem em paredes. Medem-se em meses de cronogramas de manutenção que viram fumaça. Cada bancada queimada, cada banco de testes destruído é uma semana a mais sem aviões de alerta antecipada. E essa contabilidade, que não aparece nos relatórios oficiais, pesa no mapa. Taganrog amanheceu com mais guardas e menos capacidade. Paralelamente, o Mar Negro começava a se iluminar. Às 00:21, os primeiros clarões surgiram sobre Novorossiysk. Os drones que vinham pelo mar adotaram perfil de voo rente à água. Rasantes, pequenos saltos para evitar boias e mergulhos arriscados contra os manifolds de Cheskharis. A primeira detonação cortou uma linha de transferência e lançou uma chuva de gotas negras sobre o cais. A segunda quebrou a carcaça de uma bomba. A terceira acendeu uma cortina de fogo irregular que se agarrou ao vento.
Rebocadores do porto abriram seus canhões de espuma e lançaram leques brancos contra a parede laranja. Dos prédios residenciais próximos, moradores gravaram janelas tremendo, cães inquietos, o céu riscado de vermelho. O porto suspendeu parte de suas operações. Os terminais ajustaram pressão. Os vigias contaram drones. Depois, perderam a conta. Mais ao sul, Tuapse sentiu o impacto como um golpe seco. Às 00:33, na quarta maior refinaria da Rússia, um drone maior atingiu uma torre de fracionamento secundária e outro tocou com fogo um rack de tubulações na saída dos compressores. Não foi uma explosão devastadora. Foi o tipo de dano que atinge onde dói. Válvulas que deixam de abrir, sensores que falham, operadores diante de telas cheias de alarmes. A refinaria reduziu a carga. No painel da Rosneft, uma coluna mudou de cor. E nos chats dos trabalhadores, uma frase curta circulou. Queima, mas resiste. Voltemos a Taganrog. A terceira onda ucraniana foi de finalização. Às 00:41, drones FPV procuraram nas sombras os cabos que alimentam os carros de partida das turbinas. Um drone entrou sob uma asa incendiada, explodiu contra um suporte e lançou peças pela pista. Um segundo detonou ao lado de uma porta corta-fogo e a deixou pendendo. Um terceiro, com carga oca, perfurou a carcaça de um gerador auxiliar como um alicate. O fogo já não era uma grande chama, e sim uma constelação de brasas com vida própria. Na torre, um controlador respirou fundo e pediu para cortar o combustível no perímetro. As luzes de borda da pista, por um instante, piscaram como pálpebras cansadas. O significado do ataque não se mede apenas em sucata. Taganrog é uma oficina do sistema aéreo russo. Cada avião de alerta antecipada que fica em solo é uma ilha de sombra no radar do sul do país. Se além disso, naquela mesma noite os portos de Novorossiysk e Tuapse perdem ritmo, a equação fica clara. Menos óleos e menos combustível ao mesmo tempo. No vocabulário técnico do planejamento, isso se chama degradação simultânea de ISR e logística. Em linguagem simples, lentidão e confusão. A defesa aérea russa, forçada a dividir o fogo, falhou no que antes considerava básico: priorizar ameaças. Os sistemas Pantsir e as baterias de curto alcance abriram fogo em 3 cidades ao mesmo tempo, em cenários de céu muito diferentes. Cada unidade ouviu sua própria sirene. A coordenação, palavra sempre firme nos comunicados, tornou-se um acorde dissonante. Quando o mapa se enche de pontos vermelhos, atira-se em tudo. E quando se atira em tudo, algo escapa. Às 00:55, o céu estava mais escuro sobre Taganrog. A fumaça engole a luz. E mais alaranjado sobre os portos. Em Tuapse, um drone de reconhecimento girava em círculos como se desenhasse um diagrama invisível. Em Novorossiysk, um monitor de espuma lançou branco contínuo por vários minutos. Ao lado, um guindaste ficou delineado em sombras. Em Taganrog, os bombeiros se moviam com ritmo de fábrica. Mangueira, espuma, jato, recuar, voltar. Um mecânico com jaqueta azul e o logo Beriev, bordado, ajudou a arrastar um carretel. Esses gestos sustentam um país mais do que qualquer boletim oficial. A madrugada avançou com sua lógica. Quando as ondas principais terminaram, surgiram as secundárias. Às 01:12, um grupo menor de drones FPV tentou entrar pelo lado oeste da base. 2 foram derrubados, um explodiu sozinho e o último caiu em uma área de terra, deixando uma pequena cratera que parecerá insignificante, mas marcará no mapa. Aqui não há cobertura visual. Às 01:18, uma detonação tardia em Tuapse levantou outra coluna de fumaça. Às 01:23, Novorossiysk fechou um corredor interno por 20 minutos para que uma equipe de isolamento substituísse um trecho de linha. E às 01:29, Kiev já tinha anotações suficientes para preparar o comunicado. Golpe combinado, efeitos acumulativos, danos confirmados em Taganrog, interrupções em portos de energia. Qualquer frase que soe genérica esconde por trás tabelas com tempos e temperaturas, o tipo de detalhe que realmente conta uma história. Não foi uma noite de fogos de artifício. Foi uma noite de engenharia aplicada. Os drones que chegaram foram selecionados por sua função. Alguns para abrir caminho, outros para confundir, outros para finalizar, outros para observar. O Mar Negro, à noite, parece liso. Na realidade, é uma trama de correntes, boias, sombras de navios, cones de luz de faróis e penínsulas que cortam o vento. Voar baixo ali não é um passeio, é um exame. E naquela noite, o exame foi aprovado. Com as primeiras luzes, a cena em Taganrog parecia saída de um manual de danos. Um hangar com cicatrizes escuras, uma fuselagem chamuscada com os trens afundados em espuma, cabos pendurados, um carro de reboque torto como se tivesse desistido, e o cheiro,
aquele cheiro de resina queimada e de tinta que borbulhou. Em Novorossiysk, o pier de Cheskharis amanheceu com manchas iridescentes e um perímetro isolado com fita. Em Tuapse, os técnicos caminhavam com tablets, seguindo rotas de inspeção que pareciam tranças sobre o piso. Válvula A, sensor B, purga C. A propaganda da manhã falou em ataques repelidos, danos menores, restabelecimento. As imagens, sem adjetivos, mostraram o suficiente. O que significa uma madrugada assim para o dia seguinte? Significa turnos extras, estoques revisados, peças solicitadas com selo de urgência, rotas de exportação recalculadas. O que aconteceu em seguida os deixou em choque. Inscreva-se para acompanhar o confronto.